Obsessão e Desobsessão, de Sueli Kaldashuber, editora FEB. Tipos de espíritos comunicantes. Essa parte é muito importante porque todos nós sabemos que existe no mundo espiritual tanta diversidade de espíritos como existe diversidade de pessoas aqui na Terra. Até porque não poderia ser diferente, porque quem está na Terra saiu do mundo espiritual e depois vai voltar para o mundo espiritual. Saímos de lá com as nossas mazelas, que as nossas conquistas, e voltaremos com as nossas conquistas, com as nossas mazelas, aquelas que não demos conta de reconstruir e aquelas que já edificamos do bem. Essas características vão estar marcadas nos espíritos, portanto, nós vamos deparar com espíritos comunicantes, tais quais as pessoas que nós temos aqui na Terra. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta, apenas no seu conjunto. Cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível. E, nos limites extremos das matizes, se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Na questão 100 do Livro dos Espíritos, quando ele vai começar a descrever as categorias dos espíritos. É importante que a gente entenda as categorias dos espíritos, é importante que a gente entenda os tipos de mediunidade. São dois estudos importantes que nós temos que sempre procurar fazer para procurarmos estar entendendo todos os conjuntos, todos os meandros das situações que nós estaremos vivenciando. E por isso, ao começarmos a compreender e a entender o Evangelho, começarmos a vivenciar esse Evangelho, nós vamos nos tornar espíritos melhores, aqueles que já se aproximam mais dos bons espíritos. Façamos assim por merecer a companhia também dos bons espíritos. Mas também tem aqueles que ficam parados no tempo, presos a preconceitos, a situações complexas, que ao chegar no plano espiritual, deparar com a sua consciência extremamente culpada, entram em processo de remorso, de arrependimento, até que um dia resolvam se dobrar-se ao Senhor. Logicamente que essa caminhada é muito lenta, é muito vagarosa para alguns, a caminhada de ascensão, mas a caminhada de descenso para as quedas são muito complexas. A teoria dos anjos caídos, ou dos anjos rebeldes, mostra-nos que nada mais são do que os seres humanos, quando enveredam pelo caminho da inteligência e se pervertem no meio do caminho em anjos do mal. Aqueles que, chegando a um grande cabedal de inteligência, procuram desenvolver, por exemplo, armas de destruição em massa, remédios inócuos, usar a sua inteligência para manipular as pessoas, para mentir, mantê-las na ignorância, são anjos caídos. E os grandes anjos que vêm para arrebatar as pessoas, a impulsioná-las para os céus, com as forças de suas asas, usando a sabedoria, o amor, na prática do bem, onde quer que esteja. Grandes nomes vêm à Terra com essa finalidade. Siddhartha Gautama, conhecido também como Buda, Confúcio, Sócrates, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, João Paulo II e tantos outros nomes. E por que não deixarmos de mencionar também Edir Macedo, R.R. Soares, pessoas que levaram o Evangelho a tantos corações sofridos e desalentados. E, portanto, nós estamos aqui hoje fazendo uma reflexão de um tópico do Evangelho que nos bate à porta como necessidade de nosso aprimoramento, para que a gente possa ter um conhecimento mais amplo dos ensinamentos do Pai. E, logicamente, que o grande nome de todos esses que vieram em nome de Deus na Terra para nos servir de guia e modelo foi Jesus, mestre e presidente, gerente, diretor, como o nome que vocês queiram dar, de nosso planeta. Uma inteligência tão sublime que construiu todo esse engenho chamado Terra e faz com que esse engenho chamado Terra gire no espaço com a segurança necessária para que possamos sobreviver. Por isso, meus irmãos, façamos-nos espíritos melhores, procuremos entender que a classificação dos espíritos é para nós refletirmos onde nós navegamos, porque nós não estamos numa outra classe, nós navegamos por todas elas a cada momento. Quando nos deixamos levar para o mal, descemos de categoria. Quando nos aspiramos ao bem, começamos a ascender para as classificações superiores. Onde vamos chegar? Como disse Bezerra de Menezes, onde Deus nos permitir. Façamos, pois, o melhor
e impulsionemo-nos para as realizações de uma manhã de luz, de paz e de fraternidade. Esta classificação se baseia no modo como os espíritos se apresentam nas reuniões de desobsessão e oferece-nos apenas aos espíritos obsessores e refere-se apenas aos espíritos obsessores e necessitados. Portanto, ela está trazendo para nós aqueles que estão em condições de sofrimento, sofredores e necessitados, obsessores ou parceiros. Porque muitas das vezes nós queremos colocar essas companhias espirituais menos felizes como nossos inimigos ou adversários. Mas quando eles vão dar a comunicação, fala assim: mestre, há quanto tempo nós trabalhávamos juntos? Nós lutávamos contra o Cristo e agora você quer nos dizer que nós temos que lutar pelo Cristo? Façamos a devida reflexão. Nós estamos realmente trabalhando para o Cristo ou nós estamos desviando-nos do caminho redentor que nos conduz ao Pai? Ao incluí-la neste livro, nosso intuito é oferecer nossa contribuição aos que se dedicam ao ministério desobsessivo. Sobretudo aos que estão iniciando, para que tenham uma visão geral, embora bem simples, dos principais tipos de espíritos que se comunicam nestas sessões, especializadas e também, em linhas gerais, focalizar a abordagem que o esclarecedor pode adotar. No Livro dos Médiuns, Kardec dá linhas gerais de como devemos proceder diante dos espíritos comunicantes. Linhas gerais. As obras auxiliares vêm nos mostrando como devemos conversar com eles, como devemos fazer essa abordagem, como devemos entender e interpretar aquilo que eles passam para nós. Muitas das vezes, pensamos que vamos entrar numa reunião mediúnica e receber lá mensageiros sublimes que nos darão um caminho e uma rota para chegarmos ao Pai. Mas muitas das vezes, ao chegarmos lá, deparamos com os nossos comparsas, com os nossos companheiros do passado, presos ainda em conflitos, em sofrimentos e mais sofrimentos. E eles fazem a seguinte reflexão: por que me convidais ao bem? Se ainda continua cultivando os pensamentos maus, os sentimentos maus. Porque o conflito é natural de todos nós. Os conflitos são naturais ao índole de todos que estão na terra. O que não pode é fazer com que o lobo devore as ovelhas que já tentamos carregar conosco. Importa ainda mencionar que alguns desses tipos de entidades aqui relacionadas comparecem também nas reuniões de educação e desenvolvimento mediúnico, sendo mais comuns nestas, desde que estejam os médiuns em condições e que haja necessidade dessas manifestações. As manifestações mediúnicas, em todas elas, vai vir espíritos necessitados da nossa compreensão, do nosso entendimento e de que possamos então começar a levar a eles o bálsamo do amor, o bálsamo da paz, da fraternidade e da luz. É necessário então que saibamos construir, edificar e trabalharmos intimamente para que o bem se estabeleça em nossos corações. Façamos, pois, meus irmãos, seres melhores. Façamos, pois, meus irmãos, seres que necessitam da paz, da esperança, da fraternidade, mas que também já temos uma parcela de contribuição a darmos àqueles que ainda estão perdidos totalmente nas trevas da ignorância, do falso saber, espíritos que estão ainda envoltos nas sombras dos conflitos que criaram para si mesmos, guerras, obsessões, lutas sem o mínimo de respeito pelo semelhante. Procuremos, pois, trabalharmos-nos intimamente na construção e na edificação de um mundo melhor, onde a paz e a harmonia resplandeça sempre em nossos corações. Espíritos que não conseguem falar. São bastante comuns as manifestações de entidades que não conseguem falar. Essa dificuldade pode ser resultante de problemas mentais que interferem no centro da fala, como também em virtude do ódio em que se consomem, que,
de certa maneira, oblitera a capacidade de transmitir o que pensam e sentem. É por isso que é importante nós sabermos que às vezes o médium fica mudo e a gente está tentando conversar com o médium e ele está mudo. Ele dá soco, ele faz gestos e nesse momento nós podemos deduzir que ele está diante de um espírito que não consegue falar ou um espírito que era mudo na Terra e ainda está preso a esse conceito de que ele está mudo, de que ele é mudo. Por isso, nesses momentos, nós temos que procurar fazermos uma oração, exortá-lo ao bem, cumprimentá-lo, exortá-lo ao bem, fazermos a oração para que ele comece a se desbloquear. Mas vamos ver a orientação da Sueli. Em outros casos, pode ser um reflexo de doenças de que eram portadores antes da desencarnação e que persistem no além-túmulo, por algum tempo, de acordo com o estado de cada uma. Finalmente, existem aqueles que não querem falar para não deixar transparecer o que pensam, representando essa atitude uma defesa contra o trabalho que pressentem ou sabem está sendo feito junto deles. Neste último caso, o médium pode conseguir traduzir as suas intenções paulatinamente. Esse 49zinho aqui está lá atrás e aqui vem a explicação. Já recebemos entidades com tanto ódio que pareciam sufocadas, tendo por isto dificuldade de falar, e algumas outras que choravam de ódio. Ou seja, conforme falamos anteriormente, diante de um espírito que não quer falar, procuremos conversar e exortá-lo a esse diálogo. Se ele persistir mudo, não querendo falar, temos que pedir ao médium para colaborar, para transmitir um pouco das intenções desse espírito. E por outra, nós temos que usar a nossa intuição para conduzirmos o diálogo. Porque nossos mentores, nossos orientadores estarão sempre a postos para nos intuir e nos conduzir àquele diálogo. É importante, muito importante, ao começarmos a falar e fazer as exortações, fazermos uma prece. Após essa prece bem curta, mas necessária, e exortando a Deus que aquele espírito possa despertar as fibras do amor, aí então começarmos o diálogo. E a partir desse diálogo, ele vai entender as suas responsabilidades, porque nós vamos esclarecer assim. Ele vai entender suas responsabilidades, seus compromissos, e vai começar a trabalhar intimamente pelo seu próprio bem-estar, pelo próprio fortalecimento íntimo e pelo crescimento que ele precisa fazer para si mesmo, para o empreendimento íntimo, para a grandeza de si próprio. Por isso, é necessário sabermos trabalhar intimamente na construção e na edificação das forças do bem, que deve estar sempre nos alimentando a alma. E, para isso, a leitura do Evangelho é sempre importante na véspera da reunião. Nos momentos que antecedem a reunião, todo o tempinho que você tiver, faça uma leitura do Evangelho. Ah, mas eu estarei no trânsito. Temos hoje o mecanismo de colocar o celular pelo Bluetooth para transferir o som para o rádio do carro, para a gente poder ouvir uma palestra, ouvir uma mensagem do Evangelho pelo próprio carro, durante o trajeto. Se você estiver no ônibus pelo celular, você vai poder ouvir. Agora, lembre-se de uma coisa: se você for ligar a internet ao celular para colocar o Bluetooth, transmitindo som pelo rádio do carro, tenha o cuidado de primeiro parar, colocar para funcionar, e depois sim você vai procurar se deslocar com segurança. Nada de tentar dirigir, acionar a internet no celular, ligar o rádio do carro. Vamos fazer por etapas, para mantermos a segurança. Lembre-se que nas horas que antecedem uma reunião mediúnica, vários incidentes podem acontecer ao longo do seu caminho. Não há necessidade de tentar insistentemente que falem, forçando-os com perguntas, pois nem sempre isso é o melhor para eles. O esclarecedor, lá está doutrinador, mas hoje a gente usa o termo esclarecedor, deve procurar sentir, captar os sentimentos que trazem. Geralmente não é difícil apreendê-los. Os que sofrem ou os que se rebolcam no ódio deixam transparecer o estado em que se encontram. Para fazê-los falar, não adianta tentar forçar. Tem que saber conduzir a situação, conduzir o diálogo,
para que eles possam ser tocados pelo sentimento de amor e quebrar aquela carcaça, aquela carapaça que eles colocam de ódio, de revolta e, na realidade, de muito sofrimento. De qualquer forma, são sumamente necessitados de nosso amor e atenção. O orientador deve dizer-lhes palavras de reconforto, aguardando que respondam espontaneamente. Muitos conseguem conversar ao cabo de alguns minutos, outros não resistem e acabam aceitando o diálogo, cabendo ao orientador atendê-los de acordo com a problemática que apresentam. Saber conduzir o assunto, saber conduzir o diálogo é fundamental. E nesse momento, ler Kardec, ler Chico, fortalece a nossa sintonia, com o plano superior, para melhorarmos a nossa intuição. Os que têm problema de mudez, por exemplo, conseguirão através de gestos demonstrá-lo. Ciente disso, o orientador pode ir aos poucos conscientizando de que esse problema pode ser resolvido, que era uma consequência da deficiência do corpo físico, mas que ao estado atual ele poderá superar. Só não fala assim, você já morreu. Deixa para que ele entenda. Vai conversando com ele, vai fazendo algumas explicações e num dado momento ele vai entender que ele não tem mais o corpo físico, ele está usando o corpo físico emprestado e esse corpo físico que está emprestado vai ceder-lhe material plástico ou ideoplástico para que ele se reconforte, reconstrua e volte a agir naturalmente como antes ele agia. Esse esclarecimento nunca vai ser igual de um espírito para outro, e aí o esclarecedor tem que saber conduzir o assunto, saber como que ele vai agir, e muitas das vezes vai precisar até de uma ajuda de um passista para dar mais força, para dar mais suporte. Se confiar em Jesus, se quiser com bastante fé, etc. Nesse momento, o passe e a prece ajudam muito. Eu sempre gosto de fazer uma prece no intermédio do diálogo, ou seja, começo o diálogo, faço a prece e termino o diálogo. É fundamental. E o passe, concomitantemente, a gente está com a mão em alguma região, fortalecendo e dando sustentação para o médium. E às vezes, de acordo com a intensidade do peso daquela comunicação, do ódio daquele espírito, automaticamente vem um passista ou outro esclarecedor em suporte, naturalmente, sem constrangimento para ninguém. Nós temos que saber trabalhar em equipe, um ajuda o outro. Por exemplo, nós estamos conversando com um espírito feminino, então o homem vai conversando e percebe que ela tem uma problemática muito grande com o filho, que se perdeu nos mundos do crime. E dá para a gente perceber que ela falhou como mãe. Mas é muito mais fácil uma mulher conversar com esse espírito do que um homem continuar conversando. Porque se ela deixou o filho se perder no meio do caminho, ela tem dificuldade de relacionar com o homem. Então, naturalmente, uma mulher que está ali na equipe vem e vai assumindo gradativamente o diálogo para conduzir o diálogo, sem constrangimento para ninguém. Da mesma forma, tem um espírito falando de guerra, e uma mulher está conduzindo o assunto. Um homem, já feito as ideias políticas, a geopolítica do momento, porque tem que ter conhecimento, tem que ter cultura para poder conversar com eles naquele momento de uma forma mais profícua. Então, automaticamente, ele se aproxima, vai assumindo gradativamente o diálogo e conduz a conversa para esse outro esclarecedor também naturalmente. O que não podemos é achar que quem começou tem que terminar. Está vendo que não está dando certo, está vendo que não vai dar certo e se Maria começou, Maria tem que terminar. Se José começou, José tem que terminar. Não é assim. Temos que saber trabalhar em equipe. Então, as circunstâncias são importantes para que a gente saiba como tirar do espírito aquilo que nós precisamos tirar para que ele possa ser esclarecido convenientemente. Como ela está dizendo aqui embaixo, em qualquer circunstância deve-se deixar que tudo ocorra com naturalidade, sem querer forçar a reação por parte dos que se comunicam. Não temos que forçar. Logicamente que às vezes os espíritos chegam e falam assim, mas com a sua mente, para o orientador, com a sua mente poderosa, você acha que você vai me dominar?
E ele começa a bocejar, bocejar, bocejar. E às vezes nem é para o esclarecedor, é para o mentor da equipe que está ali. Aí ele vai dormir. É necessário que ele entre naquele estágio de refazimento íntimo. Cada caso é um caso. E a gente vai aprendendo com o tempo. À medida que a gente vai ganhando sintonia com a espiritualidade superior, que a gente vai adquirindo experiência, conhecimento, os espíritos também vão trazendo para a nossa equipe espíritos mais experientes, mais conscientes e também de mais evolução. Espíritos que desconhecem a própria situação. Esse aqui é o mais difícil de conversar. É o segundo caso. Não têm consciência de que estão no plano espiritual. Não sabem que morreram e sentem-se imantados aos locais onde viveram ou onde está o centro de seus interesses. E aqui tem um leque de situações. Tem aquelas pessoas apegadas às casas religiosas deles, e eles acham que o céu é aquela casa religiosa. Não conseguem estar em outro lugar, senão dentro daquela casa religiosa. Outros querem estar junto da família. Outros perseguindo o inimigo. Vai ter uma série de variáveis e eles ainda não entenderam plenamente que estão desencarnados. Uns são mais fáceis de serem conscientizados, o esclarecedor, sentindo essa possibilidade, encaminhará o diálogo para isso. Outros, porém, trazem ideia fixa em certas ocorrências da vida física e torna-se mais fácil a tarefa de esclarecer-lhes a situação. Certos espíritos não têm condições de serem informados sobre a própria morte, apresentando um total despreparo para a verdade. Cada um com seu cada um carrega consigo as suas possibilidades, as suas tendências. Por isso, nós temos que ficar atentos a como conduzir o diálogo, a como conduzir as situações. Portanto, vamos observar. A ideia fixa em certas ocorrências da vida física torna mais fácil a tarefa de esclarecer-lhes a situação. Então, por exemplo, ele estava trabalhando num prédio, fazendo um reboco de um prédio muito alto. De repente, ele sentiu uma tontura e não sabe por que ele está ali. Não fala para ele que ele caiu lá de cima do 11º andar e... Então a gente vai chegar e conversando com ele, fazendo com que ele chegue à sua própria conclusão de que ele caiu, de que ele se espatifou lá embaixo, de que ele agora precisa de uma nova orientação, de uma nova sistemática. E com isso nós vamos conseguir orientá-lo, convencê-lo e direcioná-lo para as condições necessárias ao seu processo de reajustamento. Com a prática, com a experiência, fica bem mais fácil. São os mais difíceis de nós conversarmos, é esses que não sabem o que é espírito. Que tem alguns que falam assim, não quero saber, não acredito em reencarnação, não quero saber. Nem quero saber disso. Não sei, não estou morto, não estou vivo, está vendo como que estou vivo aqui? Então, esses às vezes dão mais trabalho para serem devidamente esclarecidos. E aí, aqueles que não têm condições de ser informados da própria morte. E qualquer tentativa de mostrar isso a eles, eles entram em desespero. O melhor a fazer é convidá-lo a um sono reparador, para que ele possa, através desse sono, ter sonhos que o esclareça das novas realidades do que existe nas outras possibilidades da vida espiritual. E a espiritualidade, mentora e amiga, condutora do trabalho, vai encaminhá-lo para o local apropriado, onde, através desse sono reparador, ele comece a ter as visões necessárias para um despertar de uma forma mais consciente e menos resistente às realidades espirituais. Apresentando um total desespero para a verdade. Repetir, para facilitar o estudo. Essa explicação será feita com tato, dosando-se a verdade conforme o caso. Deve-se procurar infundir-lhe a confiança em Deus, a noção de que a vida se processa em vários estágios, que ninguém morre. A prova disso é ele estar ali falando, o que a vida verdadeira é a espiritual.
E outra coisa que eu pergunto para os espíritos é se eles já assistiram o filme Nosso Lar, assistiram o filme A Vida Continua. Aí eu aviso para eles que eles podem assistir, que os nossos mentores, nossos orientadores irão conduzi-los ao local que eles podem assistir esses vídeos. E certamente no mundo espiritual tem locais para eles assistirem esses vídeos, não tenho dúvida. E aí, eles então começam a fazer a reflexão. Ou então, faço um resumo do vídeo para eles, no filme. Ao mostrar aquela realidade de acordo com cada situação, eles começam então a entender que a vida não é só isso aqui, que existem outras coisas além. Mas tem alguns que falam que não querem aceitar por pura vaidade, por pura arrogância. Terceiro caso, espíritos suicidas. São seres que sofrem intensamente. Quando se comunicam, apresentam um sofrimento tão atroz que comove a todos. Às vezes estão enlouquecidos pelas alucinações que padecem em virtude da repetição da cena em que destruíram o próprio corpo, pelas dores superlativas daí advindas, e ao chegarem à reunião estão no ponto máximo da agonia e do cansaço. E nós temos que prestar atenção em outro detalhe. Se o espírito for japonês, ele vai achar natural o suicídio. Ele não vai entrar nesse desespero todo. E outros espíritos não são japoneses, mas já passaram pela experiência do suicídio em várias encarnações. Eles chegam cansados de suicidar, mas conscientes e dispostos a levar outras pessoas ao suicídio. Por isso, nós temos que ter muito cuidado quando se fala em suicídio dentro de uma família, de procurar fazer o culto do evangelho no lar, esclarecer sobre a vida espiritual, não ficar achando que todo espírito vai ficar lá preso ao corpo, esperando o corpo quando decompor, vendo tudo isso. Cada um passa pela experiência que for necessária ao seu processo evolutivo e segundo os seus conteúdos transcendentes. A doutrina espírita é cheia desses exemplos que nós poderemos ver todas as possibilidades e todos esses caminhos que nos conduzem ao entendimento da doutrina espírita. Cabe ao esclarecedor socorrê-los, aliviando-lhes os sofrimentos através do passe. E nesse momento pode pedir ajuda do médium passista presente na reunião. Todos nós temos que estar sempre dispostos a contribuir com o passe, mas tem aqueles que estão lá mais preparados para essa finalidade, que podem vir em nosso socorro e nos ajudar. Mas também não tem nada demais o esclarecedor dar o passe. E um detalhe importante para falar em suicida: na homeopatia, o remédio que chama aurum metálico é o remédio básico de quem suicida. E esse remédio básico é aquele que nós devemos procurar. Então, mentalizar para que o espírito receba esse remédio, aurum metálico, para ele sair daquela cena. Aí você fala, isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então você pula essa parte. Se você gostou da ideia, não tem nada demais. Você fala assim, olha, você vai tomar agora uma dose de aurum metálico 200, por exemplo. Não tem nada demais. Assim como normalmente falamos, os espíritos mentores estão te dando um remédio, tome o que vai te fazer bem. Outro caminho, outra opção que nós podemos. Isso não tem nada de misticismo, tem de esclarecimento e de ajudar o espírito a se conhecer melhor. Não necessitam tanto de doutrina quanto de consolo, buscando uma pausa para os seus aflitivos padecimentos. A vibração amorosa nos presentes, os eflúvios balsamizantes do alto atuarão como brando anestésico, aliviando-os, e muitos adormecem para serem levados em seguida pelos trabalhadores espirituais. A questão de adormecer, quando nós temos um bom magnetizador presente, que não são os encarnados, são os desencarnados, é um grande meio de nós conseguirmos ter o domínio sobre certos espíritos. É uma grande forma, uma das formas da gente conseguir equilibrar, uma forma da gente conseguir restabelecer as energias daqueles espíritos. Porque através do sono, eles começam a entrar em contato consigo mesmo, através dos sonhos, dos pesadelos. É um caminho. Mas sempre conversar com paz, com serenidade e passar para ele o sentimento de compaixão e de amor. É o que vai fazer a grande diferença, é o que vai os impulsionar para uma manhã de luz, uma manhã de paz
e de fraternidade. A quarta classificação, espíritos alcoólatras e toxicômanos. Quase sempre se apresentam pedindo, suplicando ou exigindo que lhes deem aquilo de que tanto sentem falta. Sofrem muito e das súplicas podem chegar a crises terríveis, delírios, em que se debatem e que os desequilibram totalmente. Sentem-se cercados por sombras, perseguidos por bichos, monstros, que lhes infundem pavor, enquanto sofrem as agonias da falta do álcool ou do tóxico. E não é só os toxicômanos. Pessoas que fazem uso de muitos remédios químicos fortes também podem passar, dependendo do caso, por esse tipo de alucinação. Então nós temos que saber lidar com cada uma delas, e aí a experiência e o tempo que vai nos trazer a oportunidade de trabalhar. Mas esses espíritos, quando chegam na reunião, eles já chegam mais bem preparados pela espiritualidade, pelos mentores, para receberem devida ajuda. Mas uma coisa interessante entendermos é que o excesso de álcool vai fazer a pessoa entrar em vários delírios quando está encarnado, e naqueles delírios ele tem contato com o seu, vamos chamar de subconsciente, com seus conflitos internos. E ali ele começa a retrabalhá-los. Sabendo disso, nós poderemos trabalhar com outros aspectos da importância dele entender que ali foi uma experiência que ele passou, que foi de grande valia para ele, mas agora são novas realidades. E o problema maior é dos tóxicos, porque cria uma barreira na tela de proteção, e o espírito, assim quanto o encarnado, a alma encarnada quanto o espírito desencarnado, começa a ter acesso a vários aspectos dos escaninhos da mente. Então ele começa a contar um caso que ele estava andando num burro, o burro caiu no buraco, depois era um caminhão que bateu no carro dele, e ele vai misturando tudo, ele não sabe em qual daquelas vidas ele está vivendo. É um detalhe importante, porque muitas das vezes nós não temos ideia muito clara desses delírios que os espíritos podem apresentar. De nada adiantará ao doutrinador tentar convencê-los das inconveniências, dos vícios e da importância da temperança, do equilíbrio. Não estão em condições de entender e aceitar tais tipos de conselhos. Deve-se tentar falar-lhes a respeito de Jesus, de que nele é que encontramos força para resistir. O esclarecimento aqui é repetir, quanto mais a gente repete a palavra Jesus na cabeça deles e peça para eles falarem e pensarem em Jesus, eles não vão falar. Então tem que pedir para eles, a não ser que já estejam arrependidos, então para eles dar comandos mentais, para eles pensarem em Jesus, pensarem em Deus, pensar numa luz branca envolvendo eles, ou seja, eles têm que começar a pensar em coisas melhores, para que eles possam então começar a despertar para a luz. São muitos casos, mas não podemos relatar todos, então a gente prefere deixar que temos que saber conduzir. E aqui, mais do que nunca, a oração será bem-vinda, será tão muito necessária. De que somente com Jesus seremos capazes de vencer os condicionamentos ao vício. Se, entretanto, estiverem em delírio, o passe é meio de aliviá-los. O passe sempre vai ser uma grande ferramenta. As palavras reconfortantes também é uma grande ferramenta. O convite ao bem, uma grande ferramenta. E ali nós temos que saber qual dessas ferramentas nós vamos estar usando, porque ele tem que saber que ele já é um espírito que precisa aprender a trabalhar e pensar em Jesus, aprender a trabalhar e pensar no mundo espiritual superior. E ali o passe e a oração vão ser fundamentais para a sua condução. O quinto, espíritos que desejam tomar o tempo da reunião. E tem gente encarnada que gosta de fazer isso, tá? Não é só espírito desencarnado, não. Quem está na reunião mediúnica tem que prestar muita atenção naqueles falam. E tem aquelas pessoas que têm sempre da última palavra. Que o Kardec fala assim, deixa que se vão. Não sentiremos saudade deles, não farão falta. Querem sempre da última palavra, são pessoas que estão sob má influência espiritual.
Temos que prestar atenção disso. Então, essas pessoas que querem tomar o tempo da reunião, nós temos que ter o devido cuidado para não deixarmos que essas pessoas extrapolem o tempo, comecem a querer falar sozinhas sem deixar que os outros falem. Ou seja, o trabalho de autoeducação é fundamental. E quando tem muitos desses espíritos na reunião, às vezes é comum as pessoas quererem fazer conversas paralelas durante o preparo da reunião. Na hora de fazer a leitura e o comentário, ao invés de comentar para todos, aí começa dois comentam aqui, dois comentam ali, e alguém, que às vezes até o dirigente faz isso, pode acontecer, então alguém tem que puxar as rédeas, falar, opa, um fala de cada vez, vamos ficar atentos, vamos prestar atenção, vamos nos manter a concentração, manter a disciplina para continuarmos o estudo. A questão dos espíritos que querem tomar o tempo da reunião tem vários aspectos, várias características e várias nuances. Vem com a ideia preconcebida de ocupar o tempo dos trabalhos e assim perturbarem o seu desenrolar. Usam muito a técnica de acusar os participantes, os espíritas em geral, ou comentam sobre as comunicações anteriores, zombando dos problemas apresentados. Tentam alongar a conversa, tem resposta para tudo. E o que você vai fazer diante de um espírito desse? Mandar ele embora? Certo? É necessário chamá-lo à razão, é necessário o passe, é necessário a oração, é necessário os comandos mentais de pensar em Deus, pensar na luz, pensar no bem. Lembre-se que você é filho de Deus, embora tem pessoas que acham que não devemos falar assim, mas muitas vezes os espíritos voltam depois e falam, eu saí daqui para voltar para o mundo do mal, para voltar para aquilo que eu estava fazendo antes, mas como me deram aqueles comandos de pensar em Deus, eu chegava para fazer o mal, eu pensava em Deus. Eu lembrava de Deus como um Pai misericordioso e bom, então eu tive que voltar aqui para agradecer a vocês e pedir ajuda de novo, que agora eu quero ir com os mentores. Então, é muito importante esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, para que eles possam receber o influxo do bem, porque do mal eles receberam sempre. É o nosso trabalho, é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso. Observando o seu intento, o orientador não deve debater com eles, tentando provar a excelência do espiritismo, os propósitos da reunião e dos espíritas, mas sim levá-los a pensar em si mesmos. Procurar convencê-los de que, enquanto analisam, criticam e perseguem outras pessoas, esquecem-se de si mesmos, de buscar a sua felicidade, a paz interior. E nós estamos buscando nossa felicidade, a nossa paz interior? Quando nós sentamos diante de uma televisão para vermos a notícia e fala de um crime, a gente faz oração pelo criminoso? Ou acha que tem que matar o criminoso, amordaçá-lo e fazer aquele tanto de atrocidades? Se você não pensa no bem daquele espírito, naquele momento, na hora da dialogação você vai passar aperto, porque você não terá energia do amor. Então, você está assistindo um jornal, falou de um crime, ore pelo criminoso, faça esse esforço, treine, que é lá, na mediúnica, você vai encontrar espíritos que cometeram crimes. Então, você terá que usar de compaixão lá, então, use cá, para você treinar na sua casa, treinar no seu dia a dia e chegar lá na mediúnica com as energias refeitas para esse aprimoramento, para essa despertar de uma manhã melhor. Quase nunca são esclarecidos de uma só vez. Voltam mais vezes. Certo? Mais do que nunca, é necessário aqui pedir ajuda aos magnetizadores para dar um toque de despertar da consciência nesse nosso próprio irmão. Espíritos irônicos. Os irônicos são os mais desagradáveis da gente lidar com eles. Assim como no nosso dia a dia, a gente conversar com uma pessoa irônica é complicado, lidar com um espírito irônico também é muito complicado. Então vamos lá.
são difíceis para o diálogo e, geralmente, sendo muito inteligentes, usam a ironia como agressão. Ferem o orientador e os participantes com os comentários mais irônicos e contundentes. Ironizam os espíritos, acusando-os de usarem máscaras, de se fingirem de santos, de artifícios dos quais utilizam para catequizar os incautos, de usar magia, hipnotismo, etc. Aqui, como lá, os irônicos são difíceis de dialogar. E a gente, nesse momento, temos que ouvi-los pacientemente, sem nenhum estresse. Deixar que falem, ao verem que não nos atingiram, que não nos estressaram, então a gente começa a falar aquilo que for necessário para o seu esclarecimento, fazer os questionamentos básicos para que ele entenda a necessidade que cada um de nós carregamos de procurarmos nos aprimorar, nos aperfeiçoar. E com isso nós vamos estar então em condições de ter um melhor diálogo. E esses espíritos, muitas das vezes, eles usam uma retórica inteligente. Não, às vezes nem é de atacar a equipe, mas de fazer questionamentos sobre a vida, sobre a realidade da vida espiritual. Fazem de conta que não são espírito, cada um com seus trejeitos. E ali vai fazer valer a experiência do orientador, vai fazer valer a experiência do dialogador. E nesse momento, às vezes, necessita de vir um outro para dar o suporte fluídico, dar o passe naquele momento. E a oração é fundamental para quebrar a barreira. E dizer para o Espírito, tudo bem, você pode zombar de qualquer um de nós aqui. Mas lembre-se que você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem uma consciência, e essa consciência, em um dado momento, vai te cobrar. Lembre-se que você é filho de Deus. Lembre-se que você é filho de Deus. Pense em Deus. Pense numa luz branca e azulada envolvendo a tua alma, envolvendo o imo do seu ser, conduzindo para o despertar para Deus. É um grande argumento que a gente usa para que ele possa receber bons comandos. E muitas das vezes ele não quer ouvir. Mas você fale até o momento que ele saiba e compreenda a necessidade de deixar de despertar. Mas lógico que nós não podemos deixá-lo ad eterno incorporado no médium. Tudo tem um limite. Alguns revelam que seguem os participantes da reunião para vigiar-lhes os passos e que ninguém faz nada do que prega. É comum eles falarem isso. Não se preocupem. Procurem se melhorar. Procurem se aperfeiçoar. Que é assim que você vai conseguir estar em condições melhores, estar em condições de servir ao Pai, estar em condições de estar ali trabalhando intimamente para o bem, fazendo o bem acontecer em muitos corações. Em hipótese alguma, deve-se ficar agastado ou melindrado com isso. É, aliás, o que é o mesmo. Pelo contrário, devemos aceitar as críticas ferinas, inclusive porque apresentam um grande fundo de verdade, ou às vezes de mentira deslavada também, simplesmente para atacar, para desmoralizar, para descaracterizar. Lembre-se que nós estamos no mundo de fake news. A humildade sincera, verdadeira, nascida da compreensão de que, em realidade, somos ainda muito imperfeitos. Isso é importante, gente, que a gente não se melindre, não se deixe agastar por eles e comecemos a interiorizar os sentimentos de amor, os sentimentos de paz e os sentimentos de fraternidade. Tentar defender-se, mostrar que os espíritas trabalham muito, que naquele centro se produz muito, é absolutamente ineficaz. Será até demonstração de vaidade de nossa parte, visto que temos ciência de nossa indigência espiritual e do pouco que produzimos e progredimos. Eles sabem disto. Estão nos acusando. Muitas das vezes eles têm até o relatório completo da nossa vida.
sabem tudo que nós fizemos, tudo que nós estamos fazendo, aquilo que estamos deixando de fazer, onde estamos errando dentro do nosso processo de progredir. E, com isso tudo, com todas essas informações, eles esperam nos desmontar, nos desmoralizar, nos diminuir. E nesse momento nós temos que saber, então, contornar a situação. Então, vamos ver. Tentar defender-se, mostrar que os espíritos trabalham muito, que naquele centro se produz muito, é absolutamente ineficaz. Seria até demonstração de vaidade de nossa parte, visto que temos ciência da nossa indigência espiritual e do pouco que produzimos e progredimos. Eles sabem disso. Precisamos, então, tomar consciência da nossa condição, saber das nossas limitações, saber das nossas ações e fazer uma grande reflexão diante das acusações deles, para que entendamos onde estamos falhando, onde estamos errando e o que podemos fazer para nos melhorar. Isso é muito importante. Por outro lado, nós precisamos também começar a olhar para nós com outros olhos e lembrar que eles têm todo um dossiê contra nós, tudo descrito, bem anotado, bem catalogado sobre cada um dos nossos atos, cada uma das nossas atitudes, e sabem muito bem o que fazer com isso. Por isso, nós temos que estar sempre atentos, sempre responsáveis e sempre procurando agir dentro das nossas responsabilidades, sempre agir dentro das nossas condições de trabalhadores espíritas, com as nossas dificuldades, com as nossas possibilidades e, acima de tudo, com simplicidade e humildade diante de acusações às vezes tão coerentes, tão sérias que eles nos fazem, que na realidade é um abrir dos olhos para a gente ver o quanto estamos necessitados de procurarmos aprender. Aceitando as acusações e sentindo, acima de tudo, o quanto existe de razão no que falam, eles, aos poucos, se desarmarão. Simultaneamente, ir conscientizando-os do verdadeiro estado em que se encontram, da profunda solidão em que vivem, afastados dos seus afetos mais caros, que, em realidade, são profundamente infelizes. Eis alguns dos pontos que podem ser abordados. E também podemos mostrar para eles que muitas daquelas ações que eles nos acusam são eles que nos induzem. E também eles responderão por elas da mesma forma que nós responderemos, porque as ações serão compartilhadas segundo as nossas possibilidades, segundo as nossas tendências. Procuremos, pois, então, trabalhar intimamente por fazermos-nos melhores, por fazermos-nos mais conscientes das nossas necessidades e das nossas responsabilidades. Tais entidades voltam mais vezes, pois este esclarecimento demanda tempo. Demanda tanto tempo quanto for as nossas imperfeições éticas e morais. Demanda tanto tempo quanto for as nossas tendências a repetir os mesmos erros. Essa conscientização que nós procuramos fazer a eles, muitas das vezes, é importante a gente voltar aqui no texto um pouquinho, muitas das vezes vêm espíritos muito amigos deles, mãe, irmão, pai, companheiros do passado, amigos, que os convidam a fazer uma grande reflexão sobre a vida e procurar seguir por outros caminhos, e eles estarão lá dispostos a conduzi-los por esses caminhos melhores, a dar-lhes forças, a dar-lhes uma nova esperança, a dar-lhes uma nova oportunidade. Isso é fundamental para que possamos aprender a crescer em paz, em harmonia e em fraternidade. Espíritos desafiantes. Eis outra questão delicada que a gente depara também. Eles vêm para um desafio, vamos lá. Vêm desafiar-nos. Julgam-se fortes e invulneráveis e utilizam-se desse recurso para amedrontar. Ameaçam os presentes com as mais variadas perseguições e desafiam-nos a que prossigamos interferindo em seus planos. Interferir nos planos deles é aquilo que eles mais detestam. E como que eles acham isso? A pessoa chega e fala assim: faça uma prece pelo meu filho, faça uma prece por esse, por aquele, façamos uma prece por um mundo melhor. E se muitas pessoas fazem uma prece por um mundo melhor, eles ficam furiosos porque eles querem um mundo cada vez mais louco, cada vez mais pior.
Diante dessa situação, eles vão no foco, eles vão onde eles julgam ser o cerne do problema, o cerne daquilo que os incomoda. E aí, nós temos que ter toda a habilidade possível para mantermos-nos serenos, tranquilos, em sintonia com os nossos mentores, para podermos esclarecê-los. Esses são os mais tranquilos de serem esclarecidos, na minha opinião. Cabe ao doutrinador ir encaminhando o diálogo, atento, alguma observação que o comunicante fizer e que sirva como base para atingir-lhe o ponto sensível. Todos nós temos os nossos pontos vulneráveis, aquelas feridas que ocultamos cuidadosamente, envolvendo-as na couraça do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da indiferença. Eu sempre falo que a palavra orgulho deve ser substituída pela arrogância, porque o sentido etimológico da palavra hoje tem outra conotação na maioria das situações. Então, saber sondar, saber pescar onde está o problema do espírito, saber onde está a sua fraqueza, tentar pegar aquele ponto fraco para o devido esclarecimento, para o devido entendimento, é fundamental para cada um de nós. E nós temos que estar sempre atentos na equipe, porque às vezes um colega do lado pegou o ponto sensível. Aí tem gente que fala assim: colabore com as orações, mentalizem para que o orientador ou o esclarecedor naquele momento consiga captar essa ideia. Eu já penso que às vezes a pessoa pode chegar, se o outro já está vendo que está difícil, automaticamente vai concedendo o diálogo para o apoiador e ali vai conseguir conduzir o assunto. Mas na reunião às vezes só tem um orientador, um dialogador. Aí rezem bastante. Façam bastante oração, mantenham-se em oração, evoquem a Deus para nos envolver, para nos proteger, que vai fazer a diferença. A diferença vai ser o quebrar a casca desses complexos que o Espírito traz em si e transformá-lo em luz. E isso é a oração e o amor, muito mais dos nossos mentores do que de nós mesmos. Nós ali somos apenas um instrumento a oferecer o fluido pessoal, o fluido magnético humano. Em geral, os obsessores, no decorrer da comunicação, acabam resvalando e deixando entrever os pontos sensíveis que tanto escondem. Apresentam fortaleza, mas, como todos, são indigentes do amor e da paz. Quase sempre estão separados de seus afetos mais caros, seja por nível evolutivo, seja por terem sido feridos por eles. E nesse momento que é a grande chave, porque a gente tem que mostrar a eles que nós estamos trabalhando para o bem-estar de todos, para o bem-estar do amor, estabelecendo em nossos corações, pelo bem-estar de todos que estão em torno de nós. E nós queremos também o bem-estar dele. E, muitas das vezes, quando ele precisa de algum amigo, de algum querido, ente querido, para complementar esse toque, ali estará esse ente querido para ajudá-lo a se converter ao bem. Mas também tem aqueles que falam assim: já morri há tanto tempo que eu não lembro nem de quem são meus pais, meus avós, meus primos. E por incrível que pareça, não tem ninguém por perto que goste deles ou que seja familiar deles. Aí o caminho é o de convencer com os bons argumentos e com a força da oração. E muitas das vezes, nesse momento, ele vai precisar de adormecer. Sempre que quiser fazê-los adormecer, nós temos que ter a presença de um bom magnetizador no plano espiritual. O doutrinador recorrerá à energia equilibrada, dosada no amor, serena e segura, quando sentir necessidade. É o nosso ponto necessário, é a nossa necessidade de procurarmos, então, oferecer de nós mesmos aquilo que nós já conseguimos conquistar. E aí um exercício diário. É um exercício constante que nós devemos procurar e estabelecer como meta, como ponto de favorecimento para o nosso crescimento espiritual. Espíritos desse padrão vibratório quase sempre têm que se comunicar mais vezes. O que se observa é que a cada semana eles se apresentam menos seguros, menos firmes e fortes que na anterior.
até que se atinge o momento do despertar da consciência. E também, gente, quando a gente faz a oração e pede, não só por aquele espírito, mas por todos que o seguem, é muito importante. Porque aqueles que o seguem, eles já estão ali morrendo de medo, porque sabem que qualquer coisa eles vão apanhar, eles vão ser torturados, eles vão passar por situações de constrangimento no plano espiritual. Então, quando a gente faz a oração por ele e por todos que o seguem, e convida-os a entrar no aeróbus que está próximo à casa espírita, esperando por eles para serem levados para uma instância de refazimento, tem um efeito psicológico muito grande, embora algumas pessoas não gostem que façam assim, mas eu acho um grande mecanismo para mostrar-lhe que os seus seguidores já o abandonaram. Se ele quiser voltar, também ele não será bem aceito onde ele vai voltar, porque ele já não tem as mesmas energias, ele não tem os mesmos padrões vibratórios necessários para continuar fazendo aquelas funções. Também são argumentos úteis para mostrar ao espírito a sua necessidade de evoluir, a sua necessidade de crescer. Espíritos descrentes. E tem tanto encarnado descrente hoje em dia que aí dá para a gente entender quantos desencarnados descrentes existem. Apresentam-se insensíveis a qualquer sentimento. Descreem de tudo e de todos. Dizem-se frios, céticos, ateus. No entanto, o orientador, está escrito doutrinador, mas eu estou lendo orientador, que é o termo usado atualmente, terá um argumento favorável, fazendo-os sentir que, apesar de tudo, continuam vivos e que se comunicam através da mediunidade. Se existe desesperançados no mundo físico, muito mais ainda deve existir no mundo espiritual. Porque também os espíritos, ao chegarem lá, veem a longa caminhada que têm que empreender e o longo tempo que perderam do seu processo evolutivo, começam então a sentirem-se dentro de um processo de refazimento e de necessidade de crescimento íntimo. A partir desse momento, então, ele começa a passar pelo seu despertar, e num momento que ele vem para a mediúnica, ele já está no ponto de mutação. Ele quer ser um estímulo para ele acordar para a nova realidade. Sabendo dar o estímulo positivo, será importante. Portanto, quem quer trabalhar como orientador, como dialogador, tem que treinar a falar positivamente. Falar elevando, falar conscientizando, falar esclarecendo. Mas lembre-se que tem que conscientizar. Também poderá abordar outro aspecto, que é o de dizer que entende essa indiferença, pois que ela é resultante dos sofrimentos e desilusões que o atormentam, que, em realidade, essa descrença não o conduzirá a nada de bom, e sim a maiores dissabores e a uma solidão insuportável. Então, se continuar indiferente, ele vai continuar sentido naquele isolamento, ou junto de espíritos com tamanho sofrimento quanto eles. A partir desse momento, que ele tomar consciência de que ele é o seu próprio algoz, ele vai começar a se refazer, a se melhorar, e automaticamente um grupo que vem com ele, porque o espírito que se comunica é um, e às vezes ali em torno tem vários, começará então um novo despertar para novas realidades. Façamos o melhor, e o melhor nos encaminhará para as transcendentes observações que a vida nos oferece. O doutrinador deve deixar de lado toda argumentação que vise a provar a existência de Deus, pois qualquer tentativa nesse sentido não atingirá o objetivo. Eles estão armados contra essa doutrinação e esta justamente é que esperam encontrar. Primeiro deve-se tentar despertá-los para a realidade da vida, que palpita dentro deles, e da sofrida posição em que se colocam por vontade própria. Quando se fala na existência de Deus, uma coisa importante é a gente conclamar o espírito a ver uma foto da galáxia. Isso muda a vibração do ambiente? Já mudou. Isso muda a vibração do ambiente magnificamente. É incrível quando às vezes a gente vai fazer uma palestra para pessoas que não são espíritas e que nem sabem que existe a doutrina espírita, nem imaginam que existe espírito, nem eu nunca ouviram falar nisso. Então, quando a gente mostra uma foto ou várias fotos das galáxias, mostrando que ali pulsa a vida,
que lá são bilhões de estrelas. E pasmem, pessoas às vezes numa faculdade, eles não entendem, ou nunca pararam para pensar, que existem galáxias, mais galáxias, milhares de galáxias. E também eles nunca pararam para pensar que o Sol é uma bolinha de cabecinha de alfinete diante de tantas estrelas muito maiores do que ele que existem no universo. A partir disso, as pessoas começam a ter um novo brilho nos olhos. Talvez, em alguns casos, seja útil também fazer essa exortação. Ao se conscientizarem do sofrimento em que jazem, da angústia que continuamente tentam disfarçar, da distância que os separa dos seres amados, por si mesmos recorrerão a Deus. Inclusive, o orientador deve falar-lhes que somente o Pai pode oferecer-lhes o remédio e a cura de seus males. Todos nós estamos aqui na Terra, precisamos da energia divina. Aliás, em qualquer parte do universo, estamos imersos na energia divina e precisamos dela para nos sobrevivermos. Em qualquer planeta que você for habitar, você necessitará da energia divina em sua alma, no ímã do seu ser, para que você possa despertar e elaborar os melhores planos evolutivos para a sua própria existência. Todas as nossas ações, todas as nossas atividades só são possíveis porque nós entendemos que somos filhos de Deus, que aprendemos a trabalhar no caminho do Pai, no caminho das realizações interiores, no caminho das realizações da alma. Espíritos dementados. 9. Nono estágio do espírito, né? Daqueles que a Sueli está trazendo para nós. Não tem consciência de coisa alguma. O que falam não apresenta lógica. Quase todos são portadores de monoideísmo, ideia fixa em determinada ocorrência, razão porque não ouvem nem entendem o que se lhes fala. E tem alguns que têm aquela voz monótona, né? Até encarnados falam assim, ele começa a falar num ritmo que não para nunca, ele vai sempre falando, às vezes não consegue ouvir o que o outro estava dizendo, ele não sai daquele tom de voz, ele aquela monotonia total. Não é assim? E quando você tenta falar com ele, ele não faz pausa, ele vai falando compulsivamente. E às vezes o médium já tem essa característica, fica mais difícil ainda. Nesse momento a gente vai fazendo oração, vai fazendo oração, até que ele entenda ou quebre aquela energia deles para que eles possam então receber os eflúvios do bem. Aí vai estar os drogaditos, vai estar pessoas intoxicadas por certas substâncias. Tem gente que adora ficar tomando tintura de valeriana, tintura de passiflora, indefinidamente. Então eles ficam monoideicos. Às vezes nem monoideicos, eles ficam falando com monotonia. Nunca alteram o tom de voz e vão falando naquele tom melodioso. E às vezes irrita a gente daquele tom que eles vão falando, porque não param nunca e não dão brecha nenhuma para a gente poder intercalar, para a gente poder falar com eles. Devem ser socorridos com passes. Em alguns casos, o espírito parece despertar de um longo sono e passa a ouvir a voz que ele fala. São os que trazem problemas menos graves. São N situações, são várias gradações dentro do que ela está mostrando aqui. Podem ter certeza, são várias gradações que a todo momento, a todo instante, nós vamos precisar de sentir. Nós vamos precisar de observar como nós estamos agindo para melhor interagirmos conosco mesmo e com aqueles que ali estão. Espíritos amedrontados. Dizem-se perseguidos e tentam desesperadamente se esconder de seus perseguidores. Mostram-se aflitos e com muito medo. E tem os contrários, os perseguidores. Provavelmente vai estar lá na frente. Mas se não tiver, a gente vai dar uma palhinha aqui e lá a gente repete se for o caso. Assim como tem esses que se sentem perseguidos, que ficam ali tentando se esconder, eles querem ir para um lugar seguro onde os adversários deles não os vão pegar. Também tem aqueles que vêm para tentar achar alguém. Às vezes alguém que está encarnado ali, e ele entrou lá, ele não consegue identificá-lo dentro daquela reunião naquele momento, ou às vezes algum espírito que veio, foi atendido por nós, e eles querem aquele espírito. Não nos aflijamos em nenhuma das situações, ofereçamos os recursos da
doutrinação. Seria interessante se a gente pudesse gravar uma reunião mediúnica e os diálogos necessários, ou gravar o vídeo, mas isso é pouco prudente. E também estaríamos expondo várias situações, várias pessoas, e trariam mais descrença do que crença em quem não é espírita. Deixamos apenas o diálogo, as pessoas indo estudar, deparando com certos fatos, com certas realidades da vida, eles irão começar a tomar consciência, irão começar a tomar entendimento daquilo que nós estamos falando. É necessário infundir-lhes confiança, demonstrando que ali, naquele recinto, estão a salvo de qualquer ataque, desde que também se coloquem sob a proteção de Jesus, são vítimas de obsessões, sendo dominados e perseguidos por entidades mais fortes mentalmente, com as quais se comprometeram. Acaba que a gente antecipou um pouco o comentário que ela fez aqui, que ela completou lá, infundir confiança, mostrar a ele que se ele seguir com nossos mentores, com nossos instrutores, eles estarão indo para local seguro, eles estarão em segurança, e ele mantendo-se em oração, ele ficará invisível aos seus perseguidores. Tenha confiança em Deus, tenha confiança em Jesus, porque a partir do momento que você começa a fazer oração, eles não terão tanto acesso sobre aquele espírito que está ali perseguido, além de começarem a se trabalhar intimamente para se proteger, se fortalecerem. E dependendo da reunião, do número de médiuns, comunicantes, que dão comunicação, às vezes vem logo em seguida o perseguidor. Muitos deles são empregados pelos obsessores para atormentar outras vítimas, obrigados a obedecer, não são propriamente cúmplices, mas também vítimas. Ou seja, eles estão presos a uma mente mais forte do que a deles, a um magnetismo maior, eles são induzidos a tomarem determinadas ações que eles desistem de tomar, e aí parte para a perseguição contra eles. E nesse momento eles têm que tomar as devidas ações de procurar se proteger, de procurar meios de se defenderem. E como que eles vão fazer isso? Pedindo socorro aos espíritos que trabalham no bem, e algumas vezes eles precisam vir à casa espírita. É bom lembrar que sempre que o dialogador for conversar com o espírito, faça uma oração, peça por ele, peça pelos perseguidores dele, peça pelos companheiros dele, para que eles possam também ser tocados por essa vibração de amor. Espíritos que auxiliam os obsessores, também chamados de espíritos enganadores, são bastante comuns nas reuniões. Às vezes dizem abertamente o que fazem e o que tem um chefe. Em outros casos, tentam esconder as suas atividades e muitos chegam a afirmar que o chefe não quer que digam nada. Também costumam dizer que foram trazidos à força ou que não sabem como vieram parar ali. Os argumentos que eles usam são os mais variados. A forma com que eles tentam nos convencer são as mais variadas. E nós precisamos, então, diante dessas situações, procurarmos nos defender das ações mentais desses espíritos, para mantermos a sintonia com os nossos mentores. A gente vai arrumando um negocinho aqui. Para manter sintonizado com os nossos mentores, para que a gente possa, então, ter um bom diálogo, ter um bom esclarecimento, e eles se sentirem seguros, que é o mais importante para nós, é que eles se sintam seguros. E à medida que eles vão se sentindo seguros, eles vão entendendo que eles estarão protegidos na nova fase da vida deles. E sempre a oração por eles, pelos companheiros deles e também pelo chefe deles. Porque nós fazemos a oração, aqueles que vêm na equipe de suporte, eles também serão tocados, também serão esclarecidos e ajudados. Se a gente faz a oração, não faz a oração, só simplesmente conversa com aquele ali, às vezes a irradiação mental não é o suficiente, o esclarecimento não é o suficiente, mas a oração tem um poder imensurável sobre os espíritos. De poder imensurável de transformação sobre os espíritos. É preciso dizer-lhes que ninguém é chefe de ninguém, que nosso único chefe é Jesus, mostrar-lhes também o mal que estão praticando e do qual advirão sérias consequências para eles mesmos.
E fazendo-os entender dessa forma, vai fazer com que eles comecem, então, a compreenderem a necessidade, a realidade da vida, para que nós possamos, então, ter melhor condição de trabalho, termos melhores condições de fazermos o melhor possível uns pelos outros. É de bom ouvitre mencionar que o chefe, no qual tanto acreditam, em verdade não lhes deseja bem-estar e alegrias, visto que não permite que sigam seu caminho, no entanto, no encontro de amigos verdadeiros e entes queridos. Isso aqui é outro ponto importante, que as pessoas terão que entender, e ele vai procurar entender isso ali. Porque se ele fala que ele tem um chefe que não deixa ele ir ver os amigos, ir ver os parentes, os entes queridos, que ele fica preso naquele local de sofrimento, simplesmente fazendo os outros sofrer, ele está sofrendo junto, arrumando dívida para suas próximas existências. A partir do momento que ele começa a entender isso, então a gente vai mostrar para ele que é muito mais importante que ele desenvolva e consiga usar tudo aquilo que ele aprendeu para fazer o bem. É o ponto de conversão que ele tem que entender. A partir dele começar a fazer o bem, mais espíritos estaremos angariando para as nossas equipes. Bom, tem um número 50 ali. Quando mencionamos os entes queridos do comunicante, isso não significa forçar a comunicação de um deles. Inclusive, deve-se evitar fazê-lo, pois isto deve ser natural e cabe aos mentores resolverem. É comum que se diga ao obsessor ou àquele espírito comunicante: lembre-se de sua mãe, deve evitar isto, pois a resposta poderá ser: por quê? Ela não prestava, ou era pior que eu, etc. Daí o cuidado. Aí, o tato psicológico. No tato psicológico. Certa vez um espírito veio, ele estava numa confusão mental da sua identidade sexual, daquela última que ele tinha tido. E quando a gente falou da mãe dele, deu exatamente isso. Ela valia menos do que eu, ela não prestava. Aí, automaticamente, o orientador disse o seguinte: e seu pai? Ah, meu pai era muito austero, mas agora eu entendo que eu deveria segui-lo. E aí, então, abriu o caminho para o diálogo. Ele entendeu que o pai era importante na vida dele. E aí, no decorrer do diálogo, ele disse que queria seguir o pai, começar a imitar aquilo que o pai fazia, que ele achava muito importante. E, ao ver que o pai estava ali para ampará-lo, ele se emociona, ele começa, então, a passar pelo seu processo de transformação. Ou seja, o tato psicológico do orientador é muito importante. Porque outra vez, numa outra oportunidade, a orientadora falou assim: lembre-se da sua mãe. Ah, eu detesto minha mãe. Ninguém da sua família você gostava? Ah, minha irmã era uma santa. A hora que ele falou minha irmã é uma santa, eles mostram como que eles querem ser ajudados. É importante que a gente entender isso. Desde que o médium e o orientador e a equipe estejam entrosados. Quanto mais se cultiva o sentimento de amizade entre a equipe espiritual e a equipe física, mais facilita o trabalho. Antes disso aqui. Então, o trabalho precisa-se de muito tato psicológico. Não entender de psicologia é tato psicológico. Saber lidar com certas reações. Saber lidar conosco mesmos. E com os sentimentos que os seres humanos têm de sofrimento, de angústia e de dor. Espíritos vingativos. São aqueles obsessores que, por vingança, se vinculam a determinadas criaturas. Muitos declaram abertamente seus planos, enquanto que outros se negam a comentar a sua ação ou o que desejam. Costumam apresentar-se enraivecidos, acusando os participantes de estarem criando obstáculos aos seus planos. Esse é o que é mais comum. Mais comum deles falarem. Eles querem se vingar de alguém, você fez a oração por esse alguém, ou alguém do grupo fez a oração por ele. Eles vêm porque a oração tem um poder de transformação sobre os espíritos encarnados e desencarnados. Se as pessoas tivessem noção de 1% do poder da oração, eles faziam mais oração durante o dia.
as mentalizações positivas, construtivas, tão importantes no mundo tão negativo quanto hoje, também são fundamentais. Nós temos que procurar aprimorarmos-nos para o bem, com todas as ferramentas que o bem nos oferece. Não adianta nós querermos falar assim, não, a doutrina espírita tem tudo. Tem tudo. Quem já leu Mecanismo da Mediunidade e nos domínios da mediunidade, viu que lá tem muitas informações e em breve nós faremos esse estudo. É necessário, então, compreendermos as nossas necessidades, é necessário, então, compreendermos como vamos agir para que o bem aconteça, para que o bem se realize e nós nos fortaleçamos para a construção desse bem. Quando eles falam que nós estamos construindo obstáculos para eles, criando problemas para os trabalhos que eles têm que fazer, e às vezes eles falam, você está atrapalhando o meu trabalho, eu queria fazer isso, fazer aquilo. Não. Quem está criando esse obstáculo para você é Jesus. Como seus caminhos estão contrários aos interesses de Jesus, a força do amor do Mestre envolve a ti e aos seus adversários, e então a força do amor te trouxe até aqui. A força do amor de Jesus, a quem nós seguimos, e agora você vai passar a seguir. E você vai pensar em Jesus sempre como guia que vai te impulsionar aos caminhos evolutivos. Você vai pensar no amor de Jesus para te impulsionar sempre para o crescimento espiritual, para o entendimento de uma força maior. Você, como mensageiro do bem, como ceareiro do amor, precisa compreender como superar as adversidades, como superar a dor. Entenda, meu irmão, a luz e a paz chegou para você neste momento. E nesse momento, todo sentimento de vingança será transmutado no sentimento de amor e de paz, de realização e construção de um mundo melhor. Falam do passado, do quanto sofreram nas mãos dos que hoje são suas vítimas. Nesses casos, o doutrinador deve procurar demonstrar-lhes o quanto se estão prejudicando mutuamente, o quanto o ódio e a vingança os tornam infelizes mutuamente, que, embora o neguem no fundo, prosseguem sofrendo, já que não encontram um momento de paz mutuamente, que o ódio consome aquele que o cultiva mutuamente. Então, se ele está lá atazanando ao outro, infligindo ódio, sofrimento, angústia, depressão, mal-estar no outro, ele também está sentindo aquilo. Ao reencarnar, ele vai sentir aquilo. Ao reencarnar, ele vai plasmar, às vezes, um corpo defeituoso, porque, na afã de se vingar, ele lesou estruturas perispiríticas importantes na hora de moldar seu próprio corpo. Ou seja, quando você parte para uma guerra, certamente que você vai matar muitos soldados inimigos, mas muitos dos seus soldados também vão morrer. Então, quando você parte para um ataque psíquico contra alguém, esse ataque vai causar efeito no outro. Lógico que vai. Mas também vai causar efeito em você mesmo, porque você está gerando a energia do ódio, ela está circulando primeiro na sua estrutura energética, para depois atingir o outro. Então, seguir Jesus é lucro. Seguir Jesus é um caminho da nossa redenção espiritual, o caminho do nosso processo de refazimento e de reestruturação. É importante levá-los a refletir sobre si mesmos, para que verifiquem o estado em que se encontram. A maioria se julga forte e invencível, mas confessam estar sendo tolhidos pelos trabalhos da reunião, o que os enfurece. Diante desse argumento, o orientador deve enfatizar que a força que tentam demonstrar se dilui ante o poder do amor que dimana de Jesus. Já falamos isso antes? Só fortaleceu pelo texto que ele escreveu. É importante nós mostrarmos para eles que Jesus, com seu amor, cada vez mais presente nos corações, cada vez nós temos pessoas estudando o Evangelho a seu modo, a seu jeito, mas temos pessoas estudando o Evangelho. E quanto mais pessoas estiverem estudando o Evangelho, mais nós começaremos a construir o nosso íntimo, mais nós começaremos a edificar a paz e a harmonia que tanto precisamos. É isso que nos dá força, é isso que nos impulsiona para sermos melhores.
Conforme o caso, os resultados se apresentam de imediato. O obsessor, conquistado pelo envolvimento fluídico do grupo e pela lógica do orientador, sente-se enfraquecido e termina por confessar-se arrependido. Em outros casos, a entidade se retira enraivecida, retornando para novas comunicações nas semanas seguintes. Eu estava vendo alguns estudos na internet sobre reuniões mediúnicas e o espírito disse o seguinte: se o espírito veio para se comunicar, ele tem que sair dali transformado. Se ele não saiu transformado, alguma coisa na equipe mediúnica não está boa. Eu concordo. E principalmente nós temos que procurar sintonizar bem com nossos mentores, com os nossos orientadores e procurar manter o sentimento do bem coletivo. Porque Jesus não pensa no meu bem, no seu bem, no bem dela, dele. Não. Jesus pensa no bem do planeta, de todos que estão no planeta. E nesse momento, todos nós teremos que passar pelo nosso refazimento, pelo nosso aprimoramento, para melhor construirmos intimamente a força do amor, a força da paz, a força do desenvolver dos melhores sentimentos. Quando voltam, identificam-se ou são percebidos pelos participantes ante a tônica que imprimirem a conversação. E outro detalhe importante, tá, gente? Não é discordando do que ela está falando, mas nós temos que entender que, às vezes, como eles são muito parecidos, os espíritos maus são muito parecidos, os espíritos bons são muito parecidos. Então, a comunicação deles não difere muito. Ao passarem a comunicação, vai sempre estar ali presente aquela ideia, aquelas palavras mais ou menos parecidas. Aí ele fala: eu já vim aqui, não resolveu nada não. Às vezes é mentira dele. Está vindo outro em nome do que veio. E como ele ouviu de onde ele estava, porque eles têm telefone celular aqui, lá eles têm mais sofisticado do que isso. Então eles estavam ouvindo o que foi conversado, então ele já vem preparado para falar que ele é o mesmo. Mas na maioria das vezes não o é. É alguém que vem com a mesma tônica, para dizer si o mesmo. E vai ser convertido, logicamente. Que ele quando ele ouve o diálogo lá, o Hermínio Miranda fala isso no livro Diálogo com a Sombra, que eles chegam com os aparelhos de rádio dele, que ele usa na época aparelhagem de rádio, para descrever, e colocam. E a espiritualidade, os mentores deixam e até dão uma ajudinha para eles, porque sabe que lá no Vale do Sofrimento, vários serão tocados e na próxima reunião vários serão ajudados. Às vezes nem precisarão ir até ali. Os mistificadores também estão na classe dos espíritos enganadores. Aqui é muito complicado, porque vai depender dos médiuns. Vamos lá. São os que procuram encobrir as suas reais intenções, tomando às vezes nomes ilustres ou áreas de importância, chegam aconselhando, tentando apresentar que são amigos ou mentores. Usam de muita sutileza e podem até propor modificações no andamento dos trabalhos. Mas nós temos que ter muito cuidado nessa situação aqui. Porque muitas das vezes o espírito chega, conversa, passa informação bem diferente do que está sendo acostumado a ouvir, a receber naquele local. Então, as pessoas começam a se aperceber de que ali tem um espírito falando, dando toque sobre o que precisa ser modificado, se precisa ser feito. Aí você fala assim: isso é mistificador, porque veja bem, lá está dizendo, quando eles chegam aconselhando, tentando trazer, apresentar que são amigos ou mentores e tentar modificar a reunião, eles são mistificadores. Não, depende do conteúdo. Se ele chega e fala assim: olha, nós precisamos mudar essa reunião. Vocês têm que serem mais sérios, mais concentrados, fazer oração, fazer as leituras com mais concentração, não desviar do assunto. Ele está sendo mistificador? Mas os melindres de alguns e a arrogância de muitos, olha, vem chamar a nossa atenção. Quem é ele para chamar a nossa atenção? E às vezes, também, os nossos mentores, eles fazem o seguinte: se eu chamar a atenção, vão ficar com raiva de mim.
Vem cá, meu filho, você que está avaliando os defeitos deles aí, faz um favor para mim. Chega aí, fala à vontade, mostra o defeito deles. Não é um espírito mistificador, é um espírito que está dando um recado. Ele já queria falar, os mentores deixam, dão corda aí para falar bastante, e a gente vai começar a ver o que nós estamos errando. Porque nesse momento, nós temos que pegar, ouvir a mensagem, refletir sobre a mensagem, conversar sobre a mensagem e ver se realmente nós estamos sendo bons trabalhadores ou se somos alguém que está lá simplesmente para cumprir tabela. Então, essa responsabilidade nós temos que ter, esse cuidado nós temos que ter e agir sempre no sentido de fazer o melhor para o engrandecimento de todos. Certa vez, em uma casa espírita de uma cidade do interior, o espírito disse assim: nós observamos o trabalho de vocês há bastante tempo, estamos acompanhando o trabalho de vocês estão trabalhando com muita assiduidade. Então nós vamos fazer uma proposta que nós temos uma equipe montada para trabalhar na equipe na cidade A, B e C nos dias X, Y, Z. Então, a partir de agora, fulano de tal vai ser o mentor dessa equipe, vai trabalhar com vocês nesse dia. Terminou a reunião, dirigente, a nossa reunião vai passar de quarta para quinta-feira, porque o Espírito não manda em nós. Ou seja, todo um trabalho que o Espírito treinou, aprendeu, organizou, eles jogaram fora. No estalar de dedo. E a casa foi prejudicada, as pessoas foram prejudicadas, levou-se um tempo para se estabilizar, e as pessoas não entendem, não compreendem, não aprendem com os próprios erros. É incrível. Mistificadores existem, que se comunicam aparentando, por exemplo, ser um sofredor, um necessitado, com a finalidade de desviar o ritmo das tarefas e de ocupar o tempo. E aí ele fica rodando em disco, rodando, aquele disco arranhado, rodando, dando voltas. Oração. A melhor arma para o orientador, para a equipe mediúnica, chama-se oração. E tem alguns que gostam também da canção, cantar determinados hinos no meio da reunião. Quando tem pessoas com boa voz, que conheçam os hinos, desculpe, faz também um bom efeito. O médium experiente e vigilante e o grupo afinizado os identificarão, mas não se pode dispensar toda vigilância e discernimento. E aí, não é questão de dispersar. Faz a oração. Dá comandos mentais para ele, pensa em Deus. A partir de hoje, quando você for tentar enganar alguém, lembre-se que você é filho de Deus. Lembre-se que Deus está no seu coração. Ele não vai conseguir mais. Porque o Espírito é sensível aos comandos que a gente dá. Sei que tem gente que não vai estar gostando dessa minha opinião, pessoal. Mas tem funcionado, como já disse para vocês, que espíritos voltam depois para agradecer que eles não conseguiram mais fazer o mal, porque eles passaram a se sentir mal fazendo mal. Entenderam que tinham que fazer o bem e sentir bem fazer o bem. Numa reunião bem orientada, se comunica um espírito mistificador, nem sempre significa que haja desequilíbrio, desorganização ou invigilância. As comunicações desse tipo são permitidas pelos mentores para avaliar a capacidade do grupo e porque sabem o rendimento da equipe. E que o mistificador terá a possibilidade de ser beneficiado, de ser esclarecido, de ser ajudado. Lembrando sempre que a oração é o ponto máximo de mutação do espírito, a força maior que nós temos. Depois disso, os comandos mentais. Ao darmos comandos mentais de amor, de paz, de fraternidade, para ele lembrar sempre que ele é filho de Deus, que às vezes ele nem pensa em Deus. E lembrando que no livro Abismo, Aglon e Sexo Lei da Morte, aqueles espíritos que lá estão não podem falar em Deus, não podem pensar em Deus. Se você dá o comando para eles pensarem em Deus, eles vão chegar lá pensando em Deus. E outros vão pensar em Deus também, outros vão vir. Ah, mas é perigoso. Perigoso é deixar o espírito sempre na base da brincadeira, do desrespeito, de que achar que tem que desequilibrar todo mundo. Os espíritos que comparecem a uma reunião mediúnica são aqueles que precisam ser esclarecidos. A função da equipe é se preparar para esclarecê-los, para orientá-los. O médium que recebe a entidade detém condições de
sentir as suas vibrações e captar as suas intenções. Mesmo que o grupo não perceba, o médium sabe e, posteriormente, após os resultados do instante da avaliação, tem ensejo de declarar o que sentiu e quais eram as reais intenções do comunicante. Todos nós, diante dessas situações, diante desses fatos, nós vamos estar sempre procurando observar o que está acontecendo, vamos ter sempre que estar procurando observar a cada um de nós, a colaboração que nós estamos dando e como podemos melhor interagir entre nós para o bom trabalho e para o bom desempenho. Ressalte-se, contudo, que, quando o grupo é homogêneo, todos ou alguns participantes perceberão o fato. Mas o importante nisso tudo aqui, gente, é que a gente trabalhe intimamente para se fortalecer, trabalhe intimamente para fazer o melhor possível pelos nossos mentores, fazer o melhor possível pelos nossos semelhantes. Todos nós estamos imbuídos dos melhores sentimentos, logicamente. Unidos aos nossos mentores, estaremos com grandes possibilidades de realizarmos o melhor. E ao realizarmos o melhor, nós estaremos construindo, então, um mundo também melhor para todos nós. Façamos, pois, meus irmãos, o melhor possível para o nosso engrandecimento, para o nosso aprimoramento, para que o nosso amanhã seja de paz, de luz e de fraternidade. A gente já leu? Espíritos obsessores, inimigos do espiritismo. Também estão na base dos enganadores aqui que a gente foi colocando ali. Se eles são inimigos do espiritismo, eles não querem o bem de ninguém, nem deles próprios. Mais fácil ainda de convencer do que aqueles que têm um ataque contra uma pessoa. Porque contra uma pessoa tem um envolvimento emocional. Contra um grupo de pessoas, não tem envolvimento emocional. Então, trabalhar com obsessores que querem prejudicar uma comunidade, querem prejudicar um trabalho, é muito mais fácil do que trabalhar com espíritos que querem apenas se beneficiar de um ataque a João, Manuel, Maria, Joaquim e Luísa. Ou seja, os trabalhos têm que ser direcionados para esclarecer espíritos. E os espíritos sendo esclarecidos, nós teremos melhores possibilidades de trabalhar por uma manhã melhor. Cada vez que esclarecemos um grupo de espíritos, através do diálogo com um espírito, é um grupo de espírito a menos para estar atormentando a nossa sociedade, estar atormentando a humanidade. Compreendendo bem isso, nós trabalharemos intimamente para que o nosso amanhã seja de paz, de harmonia, de fraternidade, ou pelo menos para alguns, se não podemos fazer para todos. Mas quanto mais pessoas tomarem consciência da responsabilidade, da necessidade de uma boa reunião mediúnica, mais os trabalhos serão realizados com afinco, com amor e com grandes possibilidades. São geralmente irmãos de outros credos religiosos. Alguns agem imbuídos de boa fé, acreditando que estão certos. Muitos, todavia, o fazem absolutamente cônscios de que estão errados, pelo simples prazer de provocar discórdia. Dizem-se defensores do Cristo, da pureza dos seus ensinamentos. Não admitem que os espíritas sigam Jesus, ou não entendem que os espíritas sigam Jesus. Muitas das vezes é isso. De todas as formas, o diálogo fraterno, amigo, é muito mais fácil de convencer alguns espíritos que já conhecem o Cristo e que estão equivocadamente tomando atitudes equivocadas para perseguir essa ou aquela pessoa, do que ficarmos achando que as nossas ações, as nossas atitudes são melindrosas para nós mesmos ou para aqueles espíritos. As nossas ações são dentro de uma reunião mediúnica voltadas para ajudar a Jesus, para esclarecer espíritos que eles estão no caminho equivocado. Ali nós estamos para mostrar a eles que ali chegam que o Jesus que nós seguimos é um Jesus de amor, é um Jesus de fraternidade, de compaixão, de misericórdia. E todos nós, então, imbuídos desses melhores sentimentos, pelo menos ali dentro, estaremos construindo a paz, a harmonia e a fraternidade. O orientador deve evitar as explanações sobre religião. De nada adiantará tentar convencê-los de que o Espiritismo é a terceira revelação, o Consolador prometido. É este o caminho menos indicado. Deve-se evitar comparações entre religiões, mas sim mostrar para eles que nós seguimos Jesus tanto quanto eles pensam seguir.
Apenas o diferencial de acreditarmos que a vida continua, como eles estão continuando a vida, que a reencarnação vai pegá-los, que eles sabem que vão reencarnar, assim como eles nos reconhecem de outras vidas, eles reencarnarão, e com isso a continuidade da vida vai levá-los a estar onde necessitarão estar. E para isso precisarão se educar. Mas existem os interesses mesquinhos de alguns, porque eles querem acabar com a doutrina espírita para, quando reencarnarem, ficarem livres para fazer as manipulações necessárias na mente deles, na cabeça das pessoas, no meio onde eles estão, e tirar os haveres compensatórios econômicos. Respeitemos, mas nós temos que mostrar a eles que quanto mais o planeta evolui, mais as responsabilidades vêm, mais as necessidades de crescimento espiritual aparecem, e todos nós estaremos então construindo um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade para todos nós. A conversão deve gerar em torno dos ensinamentos de Jesus, comparar-se que o Mestre ensinou e as atitudes dos que se dizem seus legítimos seguidores são muito difíceis de ser convencidos. São cultos e cristalizados em seus pontos de vista. Essa é a parte mais complexa, porque assim como tem pessoas que acham que o ponto de vista dele está perfeito, ele está cercado de espíritos que acham que o ponto de vista dele está perfeito, daquele mesmo ponto de vista, daquele mesmo ângulo de visão. E aí, o nosso trabalho é de conscientizá-los do amor do Cristo envolve a todos nós. Que todos nós estamos procurando seguir o Cristo. E, se eles não querem nos ouvir, não querem aceitar nossos argumentos, oremos. A oração é um grande ponto de mutação para os espíritos. E aí, se a gente falar, Jesus comportaria da mesma forma que você? Lembre-se que tem gente que diria que sim. Então tem espírito que vai dizer que sim. É muito delicado esse tipo de diálogo, é muito delicado esse tipo de conversação. Hoje eu acredito que existem muito poucos espíritos enraizados assim. Os que vêm querendo falar que a doutrina espírita está errada são muito poucos. Espíritos galhofeiros, zombeteiros, são os chamados também hipócritas por Kardec, que são os mais difíceis da gente lidar com eles. Também tentam enganar por outros mecanismos. E aqui, gente, nessa questão dos espíritos enganadores em geral, tem uma classe que ela não cita aqui. São os espíritos, está dentro dos mistificadores. Eles falam que são criança. Eu tinha esquecido desse detalhe. Então tinha um menino, um espírito que se dizia um menino, chamado Pedrinho, e ele trabalhou, entre aspas, em muitas casas, numa grande região metropolitana. A equipe dele obsediava mais de 200 casas espíritas. Eles chegavam, dizia-se, eu sou o Pedrinho, um menininho bonitinho, e começava a cantar um monte de versinho, e as mulheres se entregavam gostosamente às conversas do Pedrinho. Isso aí tomava tempo da reunião, criava ideias que não condiziam com a doutrina, mas a mulher, diante de uma criança desamparada, necessitada de carinho e atenção, ela cede-se. E então a equipe dele trabalhava bem nisso dali. Até que um dia o Pedrinho viu que a filha dele, que ele gostava tanto, já reencarnada, foi acolhida numa casa espírita. Então ele foi lá contar a história dele e dizia que ali ele desistia daquele ataque e que os seus companheiros seriam devidamente socorridos, amparados, que seguiriam junto com ele, já que não tinha mais motivo para ele perseguir. Então, nós temos que prestar atenção que esse galhofeiro, a gente pensa aqueles espíritos debochados, que vêm fazendo uns grandes deboches, vêm fazendo ironia, mas às vezes vem de uma forma a cativar os corações, principalmente o coração feminino, que é muito suscetível quando a criança chega lá, e às vezes toda espirituosa, aquela criança que toda mãe gosta de brincar e conversar. Aliás, todos nós gostamos de brincar e conversar, mas na reunião mediúnica não é para brincar, não é para conversar assuntos muito triviais, é para orientar e esclarecer seriamente. Então vamos ao que ela diz. Esses parentes, eu lembrei aqui de uma experiência que a gente vivenciou. Apresentam-se tentando perturbar o ambiente,
seja fazendo comentários jocosos, seja dizendo palavras e frases engraçadas, com a intenção de baixar o padrão vibratório dos presentes. Alguns chegam rindo, um riso que prolongam a fim de tomar tempo, exasperar e irritar os presentes, ou também levá-los a rir. Não pode rir dentro da reunião mediúnica. Cuidado com quem fica rindo à toa. Então, diante das ações deles, manter-se sereno, manter-se concentrado e não se deixar levar para as ações e atitudes que eles tomam. É preciso muita paciência com eles. E o grupo deve manter elevado o teor dos pensamentos e vibrações. Deve-se procurar o diálogo no sentido de torná-los conscientes da utilidade dessa atitude e de que, em verdade, o riso encobre, não raro, o medo, a solidão, o desassossego, a tristeza, a angústia, o sofrimento. E lembrando que as pessoas que estão sempre sorrindo são aquelas que têm mais risco de suicídio, principalmente quando sorri de coisas sérias. Precisamos, pois, então, trabalhar intimamente para nos tornarmos melhores. E, com isso, fazer com que nós consigamos lidar bem com essas situações. Então, o Espírito chegou fazendo gracinha, contando piada, não dê ouvido. Ou melhor, ouçam-nos com serenidade e concentração. Espíritos ligados a trabalhos de magia, terreiro, etc. Com todo o respeito que nós temos pelos nossos irmãos que trabalham com outras formas de espíritas, aqui nós vamos abordar aqueles que estão fazendo mal. Vez que outra, surgem na sessão entidades ligadas aos trabalhos de magia, despacho, etc. Podem estar vinculados a algum nome, a algum caso que esteja sendo tratado pela equipe. Uns reclamam da interferência à vida, outros propõem trabalhos mais pesados para resolver os assuntos. Ou seja, assim como eles pensam no dia a dia, lá por onde eles andam, ali também eles vão pensar, ali também eles vão tentar interferir, ali também eles vão tentar trazer para cada um a necessidade de se refazerem, de se auto-observarem. Vários reclamam de estar ali e dizem não saber como foram parar naquele ambiente, pedindo inclusive muitos objetos empregados em reuniões que tais. Ou seja, eles chegam, acham que estarão numa reunião mediúnica tal qual na religião que eles professavam, da forma que eles agiam, e ali eles começam a pedir os objetos, aqueles materiais, para que eles possam então ter determinadas atitudes, ter determinadas ações, para que dentro dessas atitudes, dessas ações, ele possa produzir as suas magias. Mas ali na reunião espírita, a magia é do amor de Jesus, envolvendo a todos, iluminando a todos e fazendo com que as pessoas possam então entender a mensagem do Cristo por um prisma de amor, de fraternidade e de luz. O orientador irá observar a característica apresentada, fazendo a abordagem correspondente, com muito amor, com muito respeito, orientando-o para novas ações, novas atividades. E certamente, se ele chegou até ali, é porque alguém o trouxe, do mundo espiritual mesmo, para que ele seja devidamente esclarecido e seguir por novos caminhos em rumo à luz, rumo a processos evolutivos melhores. Agora nós temos os espíritos sofredores. 17º. São os que apresentam ainda os sofrimentos da desencarnação ou do mal que os vitimou. Se morreram em desastres, sentem, por exemplo, as aflições daquele instante, sofrem muito a necessidade de aliviá-los através da prece e do passe. A maioria adormece e é levada pelos trabalhadores espirituais. Esses espíritos sofredores são a grande maioria que se apresentam, sob os mais variados sofrimentos. E a equipe tem que estar preparada para ajudá-los da melhor forma possível, da forma mais conveniente à necessidade de aprimoramento de cada um.
Todos nós estamos aqui na Terra para um processo de aprendizado. Não somos espíritos superiores, somos espíritos a caminho da nossa evolução moral, a caminho do nosso aperfeiçoamento ético e moral. Somos espíritos necessitados do amparo, todos nós. E também somos espíritos que têm o compromisso de amparar outros espíritos, todos nós. Por isso, trabalhemos, pois, meus irmãos, unidos no sentimento cristão, de amor, de fraternidade e de paz, para que os nossos amanhãs sejam sempre iluminados pelas bênçãos de Jesus, pelas bênçãos do amor, que a paz e a harmonia esteja sempre envolvendo nossos corações.